Nesse momento eu recebo aqui nos estúdios, pode mostrar, comandante, eu recebo aqui o Tenente Coronel, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais. Eu estou chegando até ele aqui para a gente poder bater um papo que neste momento é importante. Tenente Coronel, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Grato aí. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo. Ô, Tenente, o senhor se encontra aqui nesse momento para falar de um assunto que é importante. Nesse período de seca no estado de Mato Grosso, a gente tem o costume, eu digo a gente, pelo fato de ter um programa que vai até a população, de perceber aí que as unidades de saúde passam a ficar bem mais cheias do que o costume. Problemas respiratórios, muita tosse, crianças e idosos. Agora, ô comandante, ou melhor, tenente, antes da gente entrar no assunto que o senhor veio aqui, a pergunta: por que nesse período que a gente sabe que não deve atear fogo, é o período que mais acontece? Pois é, essa é uma pergunta, é uma resposta que a gente também não tem, mas ela é bastante óbvia quando a gente observa os índices de focos de calor registrados no nosso estado, né? Infelizmente, a população que vive no estado de Mato Grosso, seja na área urbana ou na área rural, ateia fogo no lixo ou em área de vegetação, né? Seja floresta, pasto, bem nesse período que nós temos uma longa estiagem com baixa umidade relativa do ar e ventos fortes. Consequentemente, nós temos incêndios florestais, né? O resíduo do incêndio é a fumaça, né? É a partícula que fica em suspensão e isso causa, né, malefícios à saúde humana, principalmente daquelas pessoas mais jovens e mais idosas. Consequentemente, essas pessoas acabam seguindo para os pontos de saúde e aumentando o gasto nessa área. Nesse período a gente já sabe que tem muitas queimadas. Por outro lado, o Tenente Coronel Barroso, a gente sabe que é proibido, extremamente proibido, atear fogo em qualquer região urbana. Fazendo um relato aqui, eu voltando do trabalho, ontem à noite eu também passei por uma situação como essa. Eu vi lá no bairro Costa Verde, onde eu moro, próximo a uma empresa, e ao lado da estação de energia, fogo, numa região de mata. Provavelmente foi alguém que ateou o fogo ali, de maneira criminosa. Agora, o senhor está aqui também para falar, porque no último dia, agora sábado, nesse último sábado, dia 15, ficou proibido, decretado que não pode atear fogo mesmo em regiões rurais. É isso, tenente. O senhor pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Exatamente. A bem da verdade, o fogo é proibido em qualquer época do ano em área urbana, né? Tem dois entes que são responsáveis para cuidar disso. O primeiro é o próprio cidadão, que tem que cuidar do seu lote, mantendo ele limpo e cercado, conforme o Código de Postura do município. E o outro ente é o município, é a prefeitura, que tem que fiscalizar esses lotes para evitar que ele se encontre nas condições adequadas para ocorrer um incêndio. Porque qualquer pessoa, né, mal intencionada pode atear fogo no terreno baldio e acabar causando incêndios em vegetação em terreno urbano, que é muito comum aqui no nosso estado, não só em Cuiabá e Vaza Grande, mas em todo o estado. A outra situação, que é mais direcionada para a área rural, é a proibição de uso do fogo agora, entre o dia 15 de julho, sábado passado, até o dia 30 de setembro. Todos os anos, o Estado decreta esse período preventivo para o uso do fogo. Por quê? Em razão exatamente da condição climática, o acúmulo de biomassa que proporciona os incêndios, né? E tudo isso deixa todo o Estado vulnerável aos incêndios florestais. Então, mesmo aquele proprietário rural que tem uma autorização para fazer uso do fogo por meio da queima controlada, e essa autorização tem que ser solicitada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mesmo esse produtor que tem essa autorização para fazer uma queima durante 12 meses, ele não pode fazer uso do fogo agora nesse período, senão ele estará cometendo crime ambiental e pode responder por isso, tendo uma pena de até 2 anos de reclusão e multa. Você que está assistindo o programa, que ligou neste momento à TV, nós estamos aqui com o Tenente Coronel Barroso, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais. Eu quero convidar você para participar através do BandZap. Se tiver uma pergunta, qualquer questão, uma foto de uma queimada, de um foco de incêndio, pode nos enviar, porque é muito importante esse diálogo e esse debate. Tenente, é muito comum também a gente ver aí nos bairros, pessoal que vai, junta aquele lixo com um pouquinho de grama e ateia fogo. Isso também não é correto. Não é correto, é crime, né? E como eu disse agora há pouco, cabe à prefeitura fazer essa fiscalização, né? E principalmente o cidadão. O cidadão tem que se conscientizar e se sensibilizar que esse não é o melhor comportamento para esse período, né? E na verdade,
o ano todo, não se deve queimar o lixo, né? Deve ser juntado esse lixo, colocado em sacolas plásticas adequadas e colocar na frente, né, na sua lixeira, para que o sistema de coleta de lixo faça a coleta e a destinação adequada para esse lixo. Tenente, eu vou deixar que você logo mais possa divulgar também o trabalho que está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros, mas aproveitar aqui a presença do Arthur Garcia, do Showmano e do Cabeça, para conversar também, porque é um assunto importante ser discutido, na verdade, Arthur? Exatamente, Vini. Boa tarde, coronel. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao coronel. Ontem, no período meio-dia, às 13 horas, houve um grande incêndio na região ali do Centro de Eventos Pantanal. Eu gostaria de saber se a corporação foi chamada para essa ocorrência, coronel, e se é identificado nesses casos, o que ocorre de fato? Será que alguém ateou fogo ou será, porque eu tenho uma convicção de que muitas vezes esse fogo, coronel, ele acaba ocorrendo devido à grande intensidade da radiação solar, às vezes em um material que é inflamável, por exemplo, um caco de vidro. Em algumas experiências já foi comprovado, devido à radiação disso, ocasionar esse foco. Nesse caso, o senhor consegue identificar se houve mesmo algum crime? Pois é, infelizmente aquela região sempre é acometida por incêndios, bem no início da temporada, né? Provavelmente, eu não tenho como afirmar isso porque nós não temos testemunhas e a gente precisa que a população colabore com o Corpo de Bombeiros e faça denúncia quando averiguar, verificar que alguém está ateando fogo. Se for possível fazer uma fotografia, hoje em dia todo mundo tem um registro, um vídeo. Celular, pode fazer uma fotografia daquela pessoa ou até mesmo do veículo que está transportando essa pessoa. Isso não é incomum, acontece muito. Infelizmente tem gente que gosta de iniciar um incêndio para ver o movimento da resposta, né? Para ver o bombeiro deslocando até lá, todo aquele aparato sendo empregado para combater o incêndio. E tem gente que faz também o uso costuma praticar isso só por prazer, né? Exatamente, que prazer né? É esse, né, Tenente? Um prazer que é inexplicável. Enfim, o Corpo de Bombeiros sim foi chamado e atendeu a ocorrência. Eu não tenho maiores detalhes porque o meu batalhão trabalha mais com a área de incêndios florestais. Então, detalhes sobre esse atendimento, ele tem que ser buscado lá no 1º Batalhão de Bombeiros, que é ali no Verdão. Mas o bombeiro sempre está pronto para atender esse tipo de ocorrência, seja na área urbana ou na área rural, por meio agora do Batalhão de Emergências Ambientais, que é uma unidade especializada para fazer esses atendimentos. E para nós verificarmos, você perguntou a respeito da possibilidade do incêndio ter iniciado em razão de fundo de garrafa, enfim, ponta de cigarro. Nós ainda estamos muito no início do período, né? Nós temos sim um bom tempo sem chuvas, a umidade realmente está bastante baixa. Cuiabá registrou nessa semana passada, foi a capital que teve a umidade mais baixa em todo o país, né? Mas a temperatura não estava tão elevada e nós tínhamos um pouco de vento, né, circulando no ar. Enfim, tudo isso são fatores que colaboram para que ocorram os incêndios florestais. No entanto, não tem como a gente apontar exatamente. Nós temos que fazer a perícia, né, e buscar também informações com testemunhas. Tá certo, Tenente. Então, WhatsApp, Cabeça, fica à vontade. Isso aí, Vini. Chegou pra gente aqui um vídeo e eu queria pedir pro Juscelio colocar aí pra gente assistir juntos aí. Tá certo. Vamos assistir então, Tenente. Tá certo. Isso aí, Vini. Chegou. Sei lá no Parque das Nações, Vini. Eu queria pedir pro Juscelio colocar aí pra Parque das Estações, desculpa. Tá certo. Vamos assistir então, Tenente. Provavelmente deve ser uma chácara isso aí, né? Esse também. Parque das Nações é ali nos fundos de um residencial. Oi, Pop. Capada, Meu nome é Karine. Eu moro aqui no bairro Parque das Estações, em Várzea Grande. Olha só o que está acontecendo. Todos os anos, desde que eu moro aqui, vem e põe fogo na nossa chácara. E todo ano o bombeiro nunca vem. Para não dizer que ele nunca vem, ele veio uma vez e veio sem água. É a mesma coisa. Vai queimar tudo e eles não vão aparecer. Tenente, esse é um vídeo que nos chegou através do WhatsApp. A gente utiliza muito essa ferramenta para poder ter esse diálogo direto com a população. Nosso objetivo aqui não é expor de maneira alguma a corporação, mas sim de mostrar e também dar o direito de resposta para que o senhor possa conversar e não responder a mim, o Vini aqui, mas é claro, a essa telespectadora que enviou esse vídeo. Situações como essa são muito recorrentes, né? Fica à vontade.
Infelizmente, isso realmente acontece, né? O bombeiro nunca ter ido a esse atendimento, como ela mesma falou, é uma inverdade, né? Ela mesmo já colocou que o bombeiro foi uma vez e chegou sem água. Isso está totalmente errado, não é o nosso procedimento. No entanto, pode acontecer sim, infelizmente. Primeiro, o bombeiro não consegue atender toda a demanda de incêndios nesse período. Esse é o primeiro fato que a gente tem que considerar. Nós temos unidades operacionais espalhadas na capital e no interior, com um limite de viaturas disponíveis, né? E a demanda, os chamados de incêndio em vegetação urbana nesse período é muito maior do que aquele que a gente consegue atender. Muitas vezes o bombeiro vai atender um incêndio em vegetação em terreno urbana, consome toda a água e no retorno ele é acionado para combater o incêndio que está nas imediações. Ele passa, verifica, fala, pô, não vou conseguir combater sem a água. Muitas vezes a gente consegue, com algumas técnicas, combater o incêndio sem água. Então, o que deve ter ocorrido nesse dia que ela falou que o bombeiro esteve lá e quando estava sem água, deve ter sido exatamente isso. O bombeiro efetuou um combate em um determinado local, na passagem pela solicitação da casa dela, chegou lá, estava sem água, falou, olha, a gente vai ter que abastecer com água que não vai dar conta de combater esse incêndio sem água. E no meio do caminho, provavelmente, ocorreu algum outro problema e o bombeiro acabou não retornando. Então, infelizmente, o comportamento da população do nosso estado, seja na área urbana, seja na área rural, é de atear fogo a qualquer tipo de vegetação. Eu não sei de onde se iniciou esse comportamento, o pessoal atribui que é da cultura indígena, mas não é, porque os índios sabem quando tem que fazer uso do fogo e faz isso de uma forma ordenada, apesar de que hoje tem causado grandes incêndios em razão da ocupação do território mato-grossense, mas enfim, eu não acredito que isso tenha sido originado da cultura indígena. É sim da cultura do homem branco que, na preguiça de fazer a limpeza do seu terreno ou de coletar o lixo, colocar no saco e esperar a companhia de limpeza urbana fazer o devido descarte desse lixo, encaminhamento desse lixo, ele acha muito mais fácil riscar um fósforo e tacar fogo e depois esperar que o bombeiro, com sua limitação, atenda todos os incêndios. Então, a população tem que se conscientizar e sensibilizar e mudar o comportamento para colaborar com o bombeiro, porque se a população não colaborar, infelizmente nós não vamos solucionar esse problema. O estado do Mato Grosso registrou no ano passado mais de 32 mil focos de calor. Nós temos no estado 1.458 bombeiros militares. Se nós colocarmos um bombeiro para cada foco, a gente não dá conta de atender. Além disso, nós, dos 141 municípios, o bombeiro só está instalado nos 18 municípios mais populosos. Então, assim, infelizmente a corporação não dá conta de atender e nunca vai dar se a população não colaborar. Então, nós concitamos a população que que desperte o espírito bombeirista que cada um tem dentro de si. Todos nós temos um espírito de bombeiro dentro de nós. Então, uma forma de você atuar como bombeiro é prevenir, evitar que o incêndio aconteça. E se ele acontecer, tentar averiguar quem é o responsável por aquilo, fotografando, registrando e fazendo a denúncia. Nós temos um número de denúncia, que é o 0800 65 38 e 38. Esse número de denúncia ele vai direto na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, você pode fazer a denúncia. E se for necessário atendimento em município que possui unidade de bombeiro militar, o número que deve ser discado é o 193, é o número de emergência de bombeiro. Se for em município que não possui unidade de bombeiro militar, o número a ser discado, né, teclado, é o 0800 647 7363. Esse número é de emergência ambiental. Vai cair direto na nossa sala de situação e lá nós vamos demandar conforme a disponibilidade de pessoal e equipamento. Não dá para atender todos, é a grande realidade. Mais um WhatsApp que chegou ali. Pode falar, cabeça, fica à vontade. Bom dia. Os incêndios criminosos causados por vizinhos ou moradores, posso, juntamente com o Corpo de Bombeiros presente, acionar as autoridades policiais? Quem manda é o Rui Barbosa, lá de Várzea Grande. Sim, na verdade pode e deve, né? O Corpo de Bombeiros, a responsabilidade do Corpo de Bombeiros, a missão constitucional do Corpo de Bombeiros é providenciar a resposta àquele incêndio, tão somente isso. Nós temos uma equipe de perícia que ela ela verifica qual é a causa e a origem daquele incêndio. Na área urbana nós não fazemos isso, o bombeiro tem equipe de perícia que vai verificar o nexo causal na área rural. Na área urbana é bastante óbvio, geralmente é uma área limitada, que
deve ter um proprietário, né? E esse sim deve ser responsabilizado. E cabe à prefeitura responsabilizar esse proprietário de terreno urbano, de lote, que não cuidou do seu lote, não deixou ele limpo, né? E deixou acumular lixo. Eu gostaria de, se possível, Fique à vontade. citar um exemplo. Alguns municípios do interior do estado adotam o seguinte procedimento. Primeiro, antes de iniciar esse período de longa estiagem, a prefeitura fiscaliza os lotes urbanos que não possuem construção, não possuem edificação, aqueles que são terrenos baldios, né? Que estão acumulando vegetação e biomassa para iniciar incêndios, e notifica o proprietário. Depois dessa notificação, o proprietário tem um tempo para limpar. Se não é feita a limpeza, a prefeitura manda limpar e coloca na conta do dono daquele lote o custo dessa limpeza, e isso ele vai ter que pagar. Se ele não pagar, vai para a dívida ativa e o proprietário daquele lote perde o lote. Então a prefeitura tem que fazer o seu papel também, né? Muitas vezes é mais barato o dono de terreno urbano gramar o terreno, além de ficar bonito, evita que ocorram incêndios. Então tem inúmeras soluções, inúmeras alternativas que estão aí disponíveis. Pode procurar na internet, pode perguntar para a gente. Nós temos um e-mail que eu vou deixar à disposição também. Nós poderemos estar respondendo algumas dúvidas dos telespectadores, né, para ajudar a mitigar esse problema dos incêndios florestais. O e-mail é bea@cbm.mt.gov.br, que é o e-mail do nosso batalhão. Mas, eu ressalto novamente, a população tem que agir em conjunto. É muito fácil, o brasileiro tem mania de atribuir a responsabilidade a alguém. O governo não está fazendo, o bombeiro não está atendendo. Mas o que você, cidadão, está fazendo para colaborar com essa situação? Para mitigar esse problema dos incêndios florestais? O que você está fazendo? Pense aí agora, reflita. Você vai almoçar agora e pensa, o que eu estou fazendo para ajudar? Coronel. Eu estou reclamando com o meu vizinho que o terreno dele está sujo? Eu estou denunciando o meu vizinho que está ateando fogo? Não, eu fico ali numa condição confortável, né? E não me envolvo com o problema. Nós temos que mudar o comportamento da sociedade, nós temos que nos envolver no problema. A sociedade tem responsabilidade também, juntamente com os entes governamentais. Isso está previsto no artigo 225 da Constituição. Tenente, só me faça uma parte aqui. O meu silêncio e o silêncio do Arthur Garcia, que também é apresentador dos Meninos, se dá pela importância que é esse assunto, pela recorrência de todos os anos a gente continuar vendo situações como essa. E só fazendo uma ressalva antes de passar para os meninos ali, quando o senhor comentou agora há pouco que o cidadão também precisa ser corpo de bombeiro, não é para sair tentando apagar fogo não, gente. Vamos fazer essa ressalva aqui. Não é nesse sentido, até porque não é necessário isso, na verdade. É verdade. Grato pela sua intervenção. Não é para correr o risco de combater o incêndio. Não. É no sentido de prevenir, de evitar que ele ocorra. Só para enriquecer mais essa questão, a Organização das Nações Unidas tem uma estratégia internacional para a redução dos desastres. O Brasil é signatário. A Nações Unidas, a ONU, recomenda que nós utilizemos essa estratégia para reduzir desastres. Incêndio florestal é uma hipótese de desastre para o nosso estado. Nós tivemos alguns municípios no passado que já sofreram. Foi decretada a situação de calamidade pública. O município de Marcelândia, no ano 2010, foi acometido por um incêndio florestal que adentrou na área urbana e queimou inúmeras casas. Lá tem muitas casas de madeira. Foi um prejuízo da ordem de 17 milhões de reais. Até hoje o município não se recompôs economicamente, né? E está sofrendo as consequências desse desastre. Isso pode acontecer em qualquer município do nosso estado. Tenente, né? eu vou passar a palavra novamente para os meninos para que a gente possa responder o máximo possível de questões que estão chegando no nosso telespectador. Então fica à vontade, meninos. É isso, Coronel. Mudando um pouco o foco das queimadas, hoje com a baixa temperatura e a quantidade aí de garoa, o asfalto ficou praticamente úmido e teve o índice de acidente envolvendo motociclistas aumentaram, né? Quase 30 aí num período de 2 horas. Principalmente a questão de óleo na pista. Qual a recomendação para os condutores e qual a função do Corpo de Bombeiros nesse sentido? A instituição é chamada pela sociedade para fazer ali a limpeza do local? Qual seria a função nesse caso? Sim, no interior do estado, o Corpo de Bombeiros possui o serviço de atendimento pré-hospitalar.
Ele está sobre o comando da corporação, juntamente com o SAMU, e aí o bombeiro tem duas responsabilidades. Ele vai fazer o atendimento e, se houver óleo na pista, ele vai fazer um procedimento para lavar esse óleo, tirar esse óleo da pista, ou, por vezes, jogar alguma serragem, alguma coisa que possa, algum produto, algum material que possa absorver esse óleo e evitar que ocorram novos acidentes. Não só o bombeiro tem essa responsabilidade de fazer esse atendimento, mas depois de ocorrido o acidente, se tiver óleo na pista, cabe também à Guarda Municipal, se houver no município, ou a Polícia Militar de Trânsito, se houver no município, que faça a sinalização até que esse produto seja devidamente retirado e a via se torne mais segura. WhatsApp. Cabe aos motociclistas, e eu também sou motociclista, eu sei como é que funciona, não é só por ser bombeiro, mas eu sei como é que funciona. Cabe ao motociclista dobrar a atenção, não só ao motociclista, mas também ao condutor de veículo, porque quando ocorre uma garoa, né, boa parte das pessoas sabem que é melhor uma chuva forte que lava tudo do que aquela chuva fina que deixa a pista escorregadia. Então tem que se reduzir, é recomendado que se reduza a velocidade e dobre a atenção. Então, como eu acabei de falar, nós vivemos em sociedade, cada um tem uma responsabilidade para que a gente possa viver de forma harmônica. Então, cada cidadão fazendo o seu papel corretamente vai evitar que esses acidentes ocorram. E, logicamente, o motociclista é o principal atingido, né, numa ocorrência dessa. Hoje nós, né, vocês já hoje relataram, bem mais. aumentou significativamente em razão da condição climática, mas nem do frio, foi desse sereno mesmo. Então o motociclista tem que tomar cuidado para ter o pneu em dia, né, o pneu novo ou em condições de uso, né, a manutenção da motocicleta está em dia e, lógico, principalmente conduzir o veículo de forma segura, com uma direção defensiva. Vamos a mais uma pergunta dos telespectadores ali do WhatsApp. Bom dia, meu vizinho taca fogo todos os dias no fogão a lenha e vem fumaça, muita fumaça aqui na minha casa e faz muita fumaça aqui no meu bairro. E eu tenho filhos pequenos, o que eu devo fazer? Rapaz, fogão a lenha, né? Eu Aí, adoro comida a lenha, eu também, boa demais. viu? Eu tenho um fogão a lenha na minha casa e eu não faço uso dele constantemente. É uma chácara, então de vez em quando que eu uso. Bem da verdade, eu acho que primeiro, né, a sugestão que a gente dá é que o senhor converse, né, com o seu vizinho e tente sensibilizá-lo para que ele não utilize mais o fogão a lenha, né? Que hoje a gente tem fogão a gás, enfim. É mais fácil, eu sei que tem gente que gosta daquela comida a lenha, né? Mas a recomendação primeira é essa. E a segunda, se ele não respeitar, mas se ele não mudar esse procedimento de uso da lenha para poder cozinhar, infelizmente você vai ter que fazer uma denúncia, né, na prefeitura, para que a prefeitura notifique ele ou autue, né? Ele pode ser responsabilizado aí também por estar poluindo o ar atmosférico na área urbana, que também é proibido, como eu falei, para fazer fogo, né? Fazer fogo em área urbana é proibido e fazer comida com lenha, você está fazendo fogo, está produzindo fumaça. E isso tem que entrar no consenso, acaba atrapalhando, né, exatamente, tentar um consenso. Se não for possível, ir à prefeitura. Olha só, Tenente Coronel Barroso, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais, primeiro, obrigado por participar do nosso programa, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, para a gente poder fechar mais um tempinho aqui. Só o senhor possa ficar à vontade para falar com quem está em casa quais são as medidas nesse período seco, o que deve e o que não deve ser feito, para a gente fechar. Pois é, grato, eu queria agradecer a oportunidade do Corpo de Bombeiros estar aqui no programa, tentando transmitir, responder, né, ao público e transmitir algumas informações, extremamente importante esse momento, principalmente porque a gente está iniciando esse período, né, de longa estiagem, né? O que a gente recomenda, que a corporação recomenda, é que as pessoas tenham cuidado, né, se atentem, né, para esse período que o estado inteiro fica vulnerável aos incêndios, né, em razão daquelas variáveis que eu falei, a condição climática. Então a umidade fica baixa, a temperatura aumenta um pouco, ainda não está, mas daqui a pouco vai começar a aumentar, os ventos ficam fortes e muito tempo sem chuva, a biomassa, que é a vegetação, ela acaba secando mais rápido e aí transforma aí o nosso estado, infelizmente, num barril de pólvora. E aí cabe ao cidadão que vive na área urbana ou aquela população que mora na área rural, o devido cuidado, evitando usar o fogo de forma
Criminosa, né? Criminosa, porque é crime nesse período, e de forma irregular, né? Então, nós recomendamos maior cuidado e recomendamos também que não faça uso do fogo nesse período, que vocês podem estar iniciando um incêndio, que inclusive a gente não falou aqui. Para combater incêndio, gasta-se muito dinheiro. Não é barato combater incêndio. E quem que está pagando isso? Você, cidadão. Todos nós vamos... Você não, nós, porque eu também sou cidadão, também pago imposto. Todos nós estamos pagando para combater um incêndio. E depois que o incêndio passa numa vegetação, numa floresta, aquilo que é destruído não é recuperado. Tá certo. Tenente Coronel Barroso, muito obrigado. O programa está à disposição, tá bom? Muito obrigado.